Naqueles minutos antes do caos, Sérgio acordou com o som irritante de seu despertador, que insistia em tocar, como se fosse um sinal de que algo estava prestes a dar errado. Ele abriu os olhos com dificuldade, os raios da manhã entrando pela janela de vidro fumê de seu quarto luxuoso. Uma cama de dossel macia, coberta por lençóis de seda, parecia ser um mundo distante daquele momento de pânico. As horas haviam voado enquanto ele dormia e ele estava atrasado. De novo. Com um grunhido abafado, ele se levantou de um salto, calçou um chinelo de couro macio e correu para o banheiro. Olhou-se no espelho e viu o rosto cansado, com marcas de uma noite mal dormida. Ele sabia que seu estilo de vida de excessos não contribuía para uma boa qualidade de sono, mas naquele momento não tinha tempo para refletir sobre isso. Sérgio sempre soubera que, em seu mundo, cada segundo contado era uma oportunidade para ganhar ou perder uma fortuna. Ao olhar para o relógio, ele percebeu que a reunião de negócios que havia planejado para aquela manhã já estava a apenas 30 minutos de distância. Ele não poderia chegar atrasado. Não por causa de mais uma reunião qualquer, mas por causa do contrato com um fornecedor internacional que poderia colocar ainda mais zeros em sua conta bancária. Sérgio vivia para esses momentos, uma transação após a outra, acumulando riqueza como se fosse uma coleção de conquistas. Nada poderia detê-lo, ou pelo menos era isso o que ele pensava. Desesperado, ele pegou o celular e percebeu que a bateria estava completamente descarregada. Ele teve um estalo e, ao tentar lembrar-se de onde poderia ter colocado o carregador, um pânico crescente começou a tomá-lo. Merda! Não vou conseguir ligar para ninguém, pensou ele, apertando os lábios com frustração. Então, ele se apressou para sair do quarto e desceu para a garagem, com a esperança de que seu carro, um modelo importado e de última geração, ainda funcionasse. Mas ao dar a partida, o motor não respondeu. Ele tentou novamente. Nada. Aquele carro, um símbolo de sua riqueza e status, estava se recusando a obedecer. O que parecia ser um dia normal para a maioria das pessoas estava se tornando um pesadelo para ele. Seu coração disparou. O que ele faria agora? Não posso perder essa reunião. Não posso! Sérgio estava prestes a entrar em pânico quando se lembrou de um caminho alternativo, mais curto, que poderia levá-lo até o centro da cidade sem precisar passar por grandes avenidas congestionadas. Ele pegou as chaves de seu carro e, em um impulso, decidiu que iria arriscar a estrada menos conhecida. Era uma decisão arriscada, mas em sua mente seria mais rápido e, por fim, ele estaria livre daquela situação constrangedora. Ele arrancou o carro da garagem e tomou a direção de um bairro periférico, onde as ruas eram mais estreitas e, aparentemente, menos movimentadas. Não era o tipo de caminho que ele costumava percorrer, mas naquele momento ele não se importava. O carro, agora funcionando, deslizou pela estrada deserta. Ele não sabia, mas naquele exato momento sua vida estava prestes a mudar. A estrada que escolheu não era apenas deserta. Ela atravessava uma área de grande contraste social. Sérgio sabia disso, mas nunca se dera ao trabalho de conhecer aquelas comunidades nas quais as pessoas viviam em condições precárias, algumas ainda lidando com questões de pobreza extrema. Para ele, eram apenas lugares afastados, nos quais ele passava de vez em quando, sem se importar com a realidade daqueles que ali moravam. De repente, o carro começou a tremer. Sérgio tentou ignorar, achando que seria um pequeno defeito passageiro, mas o carro de luxo logo deu uma solavanco mais forte e parou abruptamente no meio da estrada. Ele tentou ligar o motor novamente, mas sem sucesso. A irritação tomou conta dele mais uma vez, e ele socou o volante com raiva. Isso não está acontecendo, não agora. O relógio em seu painel mostrava que o tempo estava passando cada vez mais rápido, e a reunião com os investidores estava se aproximando. Ele ainda não conseguia acreditar que seu carro havia parado no meio do caminho.
O celular, como um cúmplice traiçoeiro, continuava morto, sem qualquer sinal de vida. Sérgio sentiu um calor crescente em seu peito, uma sensação de impotência, algo que ele nunca tinha experimentado antes. Ele sempre controlara tudo ao seu redor e agora parecia que o universo estava se voltando contra ele. Ele tentou sair do carro e caminhar até um ponto de sinal de celular, mas a estrada estava deserta. Havia apenas o eco de seus passos. Em um último suspiro de desespero, ele percebeu que não tinha escolha a não ser pedir ajuda. Enquanto isso, Gabriel, um garoto franzino de 12 anos, estava a vários quilômetros dali, pedalando sua velha bicicleta, carinhosamente apelidada de Magrela. Seu dia começara cedo, com a missão de coletar recicláveis nas ruas e levá-los ao ferro-velho local, onde ele poderia vender por alguns trocados. Para ele, cada pedaço de vidro ou metal que encontrava era uma oportunidade de ganhar dinheiro e talvez ter o que comer naquela noite. O sol batia forte sobre sua cabeça, mas Gabriel não se importava. Ele sabia que sua rotina era dura, mas ele também sabia que aquele era o seu mundo. Gabriel passava pela estrada deserta que ficava à margem de uma pequena comunidade, quando, a certa distância, viu o carro parado. Inicialmente pensou em ignorar, já que aquele não era o tipo de situação com o qual ele se sentia confortável. Mas algo lhe dizia que, talvez, ele pudesse ajudar. Com um esforço, ele pedalou mais rápido e se aproximou do carro. Viu o homem do lado de fora tentando mexer no capô, com uma expressão de frustração estampada no rosto. Gabriel desacelerou sua bicicleta e parou, observando o homem com certo receio. "Oi, senhor. O senhor precisa de ajuda?" perguntou Gabriel, a voz cheia de cautela. Sérgio olhou para o menino surpreso. Ele não estava acostumado a ser abordado por pessoas daquela comunidade, nem tampouco por alguém tão jovem. Porém, ele estava sem alternativas e sua raiva começou a se dissipar. Ele suspirou, tentando manter a compostura. "Meu carro quebrou e estou sem celular", disse Sérgio, a voz saindo entre dentes. "Você conhece essa estrada? Preciso chegar urgente à cidade." Gabriel olhou ao redor e viu que a estrada estava deserta. Ele não tinha certeza se poderia ajudar, mas não queria deixar o homem ali, sozinho e perdido. Ele conhecia bem a região e sabia que havia uma pequena vila mais à frente. "Eu posso te levar até a próxima vila. Lá tem telefone e algumas pessoas que podem ajudar, senhor." Sérgio hesitou por um momento, mas a sensação de derrota foi maior. Ele balançou a cabeça e, com um suspiro de resignação, aceitou a ajuda. Enquanto Gabriel começava a pedalar novamente, Sérgio o seguiu a pé. Os dois seguiram em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Sérgio estava começando a perceber que, talvez, aquela manhã fosse mais do que um simples desastre. Ele não sabia ainda como, mas algo dentro de si começava a mudar. E naquele exato momento, em meio ao caos de sua própria vida, o destino entrelaçava seus caminhos com o de Gabriel, criando uma conexão improvável que marcaria o início de uma jornada que nenhum nem o outro poderia prever. Gabriel pedala com força, mas a velha bicicleta Magrela emite rangidos em cada movimento, como se estivesse em sintonia com a luta constante do garoto. Ele sente o vento batendo em seu rosto, mas não há alívio. A sensação de cansaço e frustração é constante. A cada pedaço de lixo ou metal que ele encontra nas ruas, há a esperança de uma recompensa, mas a realidade dura das ruas o alcança rapidamente. A cada dia, ele tem que lidar com a dureza da vida sem um lar, sem família, sem amparo. A única constante em sua vida era sua bicicleta, que ele considerava mais do que uma simples ferramenta de trabalho. Era o único vínculo com o mundo que lhe restava. A manhã estava quente, e Gabriel sabia que, mais uma vez, precisaria lutar por cada centavo. Ele pedalava pelas ruas desertas, os olhos atentos a tudo ao seu redor.
Ele conhecia cada pedaço de terreno, cada beco, cada canto onde poderia encontrar algo que valesse a pena. As ruas que ele percorria eram uma mistura de abandono e pobreza, um reflexo do lugar onde ele e muitos outros sobreviviam, lutando por migalhas. Mas, apesar disso, Gabriel ainda tinha algo que o mantinha em movimento: a esperança. Uma esperança simples, talvez infantil, mas algo que o fazia seguir, um passo de cada vez. Chegando ao ferro velho, Gabriel parou ao lado do balcão de metal, onde um homem de aparência rude e suada estava atendendo outro cliente. Ele sabia que o dono do ferro velho não lhe daria nada além de uma esmola, mas era o único lugar onde ele poderia tentar vender o pouco que conseguiu recolher. No entanto, ao perceber que o proprietário já olhava para ele com um olhar impaciente, Gabriel se preparou para o tratamento ríspido e indiferente que sempre recebia. O homem olhou para ele com desdém, como se aquele garoto fosse um estorvo em sua rotina. "O que você tem aí, moleque?", disse ele, apontando para a bicicleta e os sacos de recicláveis. Gabriel, com uma expressão já cansada de tanto ser tratado daquela forma, soltou um suspiro e começou a abrir os sacos, exibindo o que havia encontrado nas ruas. Pedaços de vidro, papelão, garrafas plásticas. "Isso não vale muita coisa, viu? Vou te dar só uma merreca. Já estou fazendo um favor de pegar isso." O homem não escondia o desprezo em sua voz. Gabriel não reagiu. Ele já sabia como as coisas funcionavam. Não era a primeira vez que alguém o tratava assim, e provavelmente não seria a última. Ele pegou o dinheiro oferecido e o colocou no bolso sem dizer uma palavra. Era o preço da sobrevivência e ele já estava acostumado. Com o dinheiro miserável em mãos, Gabriel seguiu em direção à padaria local. Ele sabia que não poderia comprar muito com o pouco que tinha, mas ainda assim fez questão de comprar um pão e um pedaço de queijo. Aquilo seria o suficiente para o sustento até o fim do dia. Ao se sentar em um banco da praça para comer, ele olhou ao redor. Algumas pessoas passavam por ele, mas ninguém o olhava. No fundo, Gabriel sabia que era apenas mais um invisível naquela cidade. Uma criança sem lar, sem família, sem qualquer perspectiva de um futuro melhor. Enquanto Gabriel tentava digerir o pão seco, o som de motores chamou sua atenção. Ele levantou os olhos e viu um carro de luxo parado na estrada à sua frente, com o motorista aparentemente fora do veículo. O carro parecia abandonado, mas algo parecia fora do lugar. Gabriel sentiu um impulso estranho de se aproximar e ver se podia ajudar. Mesmo sem entender bem por quê, ele pedalou em direção ao veículo. Quando ele chegou mais perto, viu um homem em trajes caros caminhando pela estrada, claramente frustrado e irritado. Ele parecia perdido e desesperado, com o rosto marcado pelo suor e pela raiva. Gabriel parou um pouco atrás do carro, observando a cena com curiosidade. O homem olhou para o garoto e, por um momento, os dois ficaram se encarando. A situação não parecia promissora para o homem de terno, que claramente não estava acostumado a ser visto em um lugar como aquele. Mas talvez o desespero tivesse o levado a procurar ajuda onde não esperava encontrar. "Oi, garoto!" o homem disse, com um tom de voz agudo, quase impaciente. "Você tem um celular? O meu morreu e eu preciso fazer uma ligação urgente. O carro quebrou e estou perdido aqui. Não sei o que fazer." Gabriel, que já estava acostumado a lidar com as mais diversas pessoas e situações, olhou para o homem, mas não respondeu de imediato. Ele sabia que não possuía um celular. Isso, para ele, era uma realidade distante, algo que ele nunca tinha sequer considerado como uma possibilidade em sua vida. Ele não sabia como o homem esperava que ele ajudasse, mas algo nele o fazia querer responder de maneira diferente da forma como estava acostumado. Com um sorriso tímido, Gabriel explicou: "Desculpe, senhor, mas eu não tenho celular, mas eu posso te levar até o centro da cidade de bicicleta. Eu conheço um caminho mais rápido."
O senhor vai conseguir ajuda lá, com certeza. Sérgio, agora visivelmente irritado pela situação que parecia fora de controle, suspirou. Não havia muito a fazer, a não ser aceitar a oferta do menino. Ele estava completamente perdido e o tempo estava correndo. Ele não sabia o que mais poderia esperar ou a quem recorrer. As pessoas que ele costumava conhecer, que haviam sempre aparecido para ele quando ele precisava, não estavam ali para ajudar agora. Você tem certeza de que isso vai me levar até lá? Eu não tenho tempo, garoto. Preciso chegar rápido. Essa reunião é importante demais. Você entende isso, não é? O tom de Sérgio estava mais duro agora, não apenas pela situação desesperadora, mas também por um certo desprezo implícito na forma como ele via a vida das pessoas ao seu redor. Tudo sempre foi uma questão de controle e status, e Gabriel não fazia parte desse mundo. Gabriel, sem se incomodar com o tom ríspido, apenas assentiu. Ele não tinha tempo para discussões. Ele sabia que a oferta de sua bicicleta era sua única chance de ajudar alguém. Para ele, o simples fato de ser útil a alguém já valia a pena. Ele não estava acostumado a dar mais do que o mínimo, mas hoje ele queria fazer a diferença de alguma forma. Vamos, senhor. Eu prometo que vou levar o senhor até a cidade em pouco tempo. Vai ser mais rápido do que você imagina. Sérgio olhou para o menino, um tanto cético, mas, sem mais opções, concordou. Gabriel subiu na bicicleta e indicou que Sérgio o seguisse, caminhando atrás dele. O contraste entre os dois era gritante. O homem de terno, com sua expressão de frustração, e o menino de rua, com sua bicicleta velha e seu sorriso discreto, formavam uma cena quase surreal. Mas, de alguma forma, aquele encontro entre os dois mundos tão distantes começava a revelar que nada na vida de Sérgio seria como antes. Sérgio hesitou por um instante. A ideia de se pendurar na garupa de uma bicicleta velha, conduzida por um garoto que mal se parecia com os filhos dos seus amigos milionários, parecia absurda. Mas, no fundo, ele sabia que não havia outra opção. O destino não estava lhe dando alternativas. A reunião que ele tão desesperadamente tentava alcançar se distanciava a cada passo que ele dava, e a sensação de impotência o consumia mais do que ele gostaria de admitir. Gabriel olhou para ele com um sorriso discreto, quase tímido, como se não houvesse vergonha em oferecer uma carona. Vai ser rápido, senhor. Eu sei o caminho, disse o menino com confiança na voz. Sérgio, depois de um breve momento de contemplação, decidiu que não tinha escolha. Se quisesse continuar sua rotina de empresário bem-sucedido, precisaria confiar naquele garoto, ao menos por um tempo. Eu vou confiar em você, garoto, disse Sérgio, ainda com o tom de quem estava se convencendo de que aquilo fazia sentido. Com um último suspiro de resignação, ele subiu na bicicleta, sentindo o desconforto imediato de estar fora de seu habitual ambiente de luxo e controle. Mas o que mais ele poderia fazer? Gabriel deu partida e começou a pedalar com firmeza. Sérgio, com a postura rígida e o desconforto evidente, tentou se equilibrar na garupa. Ele já estava acostumado ao luxo, ao controle absoluto de sua vida, ao conforto dos assentos de seu carro de luxo. A sensação de estar ali, exposto em plena rua, em uma bicicleta velha, era desconcertante. Mas algo estranho aconteceu. À medida que Gabriel pedalava, Sérgio começou a perceber o quanto ele estava realmente em contato com o mundo à sua volta. O vento em seu rosto, a sensação de liberdade, a adrenalina que aumentava conforme a velocidade do garoto. Era como se ele estivesse redescobrindo algo perdido, algo simples e vital, algo que ele nunca mais experimentara. O barulho da rua,
o som do pedal girando e até o cheiro do ar fresco que ele raramente sentia em sua rotina de viagens de carro e reuniões formais, tudo parecia renovado aos seus sentidos. Havia algo libertador naquele momento. Ele não precisava mais controlar cada passo, não precisava mais ser o chefe de tudo e todos. Tudo o que ele tinha que fazer era segurar-se, relaxar e deixar que o vento o levasse. Por um momento, ele se sentiu mais próximo de quem realmente era, antes do dinheiro, da fama e do poder. Mas o alívio foi breve, pois logo a realidade retornou com força. A reunião ainda estava em sua mente, e ele não poderia esquecer a urgência de sua situação. Gabriel, por outro lado, pedalava com a destreza de alguém que conhecia cada curva e cada pedaço daquela cidade como a palma de sua mão. Para ele, pedalar era natural, uma extensão de sua vida. Sua bicicleta era mais que um simples meio de transporte. Era sua aliada diária, sua parceira em cada jornada, seja em busca de recicláveis ou de algum momento de alívio da dura rotina. Ele não pensava em nada além de levar o homem até o centro da cidade, onde ele poderia buscar ajuda, onde poderiam talvez encontrar uma solução para o imbróglio. Mas para Gabriel, o mais importante era estar ali, ajudando alguém que parecia estar em desespero. Enquanto pedalavam pelas ruas da cidade, a diferença entre as realidades dos dois se tornava ainda mais evidente. Sérgio, com seu terno impecável, seu rosto bem cuidado, sua aparência de quem estava sempre no topo da cadeia alimentar social, contrastava com Gabriel, que, apesar de sua juventude, já carregava no corpo a marca de uma vida difícil. Seu rosto era marcado pelo tempo, as roupas simples e o olhar atento, de alguém que nunca teve tempo para se distrair com luxo ou status. A cidade, com suas ruas movimentadas e prédios altos, parecia ser um reflexo dos dois mundos que agora se cruzavam. Para Sérgio, tudo isso era uma grande competição. Quem tinha mais, quem chegava primeiro, quem dominava o mercado. Para Gabriel, era apenas o lugar onde ele sobrevivia, onde ele encontrava maneiras de se alimentar e continuar existindo. O ritmo frenético de Sérgio contrastava com a calma simples de Gabriel. O milionário estava inquieto, observando cada movimento à sua volta, ansioso para resolver sua situação. Gabriel, por sua vez, pedalava de forma tranquila, consciente de que a vida sempre seguia seu curso, independentemente de pressas e preocupações. Enquanto cruzavam o centro da cidade, Sérgio não pôde deixar de reparar nas pessoas ao seu redor. A movimentação, as lojas sofisticadas, o brilho das vitrines refletindo a luz do sol. Tudo aquilo parecia tão distante da realidade que ele estava vivendo naquele momento. Ele sentia que, por um instante, havia sido transportado para um mundo paralelo, um mundo onde o dinheiro não comprava a liberdade, onde ele não era o senhor do jogo. Quando chegaram ao centro da cidade, a sensação de desconforto ainda pairava no ar. Sérgio desceu da bicicleta com um pouco de dificuldade, já que os músculos estavam rígidos devido à posição forçada na garupa. Ele olhou para Gabriel, que estava de pé ao lado da bicicleta, com um olhar calmo e uma expressão de quem não tinha pressa. "Bem, estamos aqui", disse Sérgio, tentando recuperar um pouco de sua postura de sempre. "Eu não sei como agradecer. Você realmente me ajudou, garoto." Gabriel olhou para ele com um sorriso discreto, o tipo de sorriso que quem vive nas ruas aprende a dar quando não espera nada em troca. "Não precisa me agradecer, senhor. Só fiz o que pude." O que mais surpreendeu Sérgio foi a naturalidade com que Gabriel parecia lidar com tudo. Ele havia salvado um homem rico, alguém que no seu mundo jamais faria parte de sua realidade, e ainda assim não estava buscando reconhecimento ou recompensa. Era uma ação pura, sem expectativa, algo que ele nunca havia experimentado em sua própria vida. Ele sempre fora cercado por pessoas que queriam algo de seu dinheiro, suas conexões, sua influência.
Mas Gabriel parecia ter uma pureza no coração, uma ausência de interesses egoístas que o fez refletir sobre o que realmente importava. Sérgio, sentindo-se um pouco envergonhado pela diferença entre as vidas deles, teve um impulso de retribuir de alguma forma. Eu gostaria de te convidar para almoçar. É o mínimo que posso fazer. Você me ajudou a chegar aqui e eu gostaria de lhe oferecer algo em troca. Gabriel, sem hesitar, aceitou a oferta. Para ele, aquele gesto de bondade não tinha nada a ver com status ou dinheiro, mas com uma forma simples de reconhecimento, algo que ele raramente recebia. Tá bom, senhor, um almoço tá bom, respondeu Gabriel, com um sorriso simples, mas genuíno. Enquanto os dois caminhavam em direção a uma lanchonete simples no centro da cidade, Sérgio, embora ainda absorto em seus próprios pensamentos e preocupações, começou a perceber que aquele encontro com Gabriel tinha o poder de mudar algo dentro dele. Talvez ele tivesse perdido muito tempo preocupado com os detalhes de sua vida e esquecido de olhar para as pessoas ao seu redor, pessoas como Gabriel, que, apesar de tudo, conseguiam manter a dignidade e a humanidade. Era uma lição simples, mas talvez fosse exatamente o que ele precisava aprender. Sérgio e Gabriel chegaram à joalheria, o espaço que definia boa parte do império de Sérgio. As vitrines brilhavam, exibindo peças caríssimas que refletiam uma estética de luxo e sofisticação. A joalheria era o centro de seu mundo, o lugar onde ele sabia que o controle era absoluto. Cada detalhe, desde o design do ambiente até os atendentes impecáveis, refletia a imagem de sucesso que ele cultivava com tanto esmero. Mas naquele momento, ao lado de Gabriel, ele sentia algo estranho, como se a segurança que ele sempre teve nesse espaço estivesse começando a ruir. "Pode entrar, Gabriel", disse Sérgio, um pouco hesitante. Ele não sabia bem por que convidava o menino a entrar, mas algo o impelia a mostrar um pedaço do seu mundo a ele, talvez por um desejo de estabelecer uma conexão, mesmo que os mundos deles fossem tão distantes. Gabriel entrou na loja, sentindo-se claramente desconfortável. O contraste entre a joalheria e as ruas que ele conhecia era imenso. As paredes luxuosas, o brilho das vitrines, a suavidade do tapete sob seus pés. Tudo aquilo parecia um sonho distante, algo de outro mundo. Ele não sabia muito bem como se comportar nesse tipo de ambiente, mas algo em Sérgio parecia pedir para ele ficar, como se, por um momento, ele fosse parte daquele universo. Porém, antes que ele pudesse se acostumar com a atmosfera requintada, os funcionários da loja começaram a olhar para ele com um misto de curiosidade e desprezo. Olhares furtivos e risadinhas abafadas se espalhavam entre as pessoas mais próximas. Gabriel sentiu o peso da diferença entre ele e aquele mundo, algo que ele já conhecia bem, mas que, naquela situação, parecia mais evidente do que nunca. Foi então que Dona Virgínia, a mãe de Sérgio, apareceu. Ela entrou pela porta com a elegância que só a idade e a experiência podiam conceder. Seu olhar, afiado e perspicaz, imediatamente se fixou em Gabriel. Dona Virgínia era uma mulher de aparência severa, com os cabelos perfeitamente arrumados e uma postura que exalava autoridade. A primeira coisa que ela fez foi lançar um olhar fulminante para o garoto, como se ele fosse uma ofensa à própria imagem da loja e, mais ainda, à sua própria classe. "Quem é esse menino, Sérgio?" Sua voz soou ríspida, quase desdenhosa, como se já soubesse a resposta, mas estivesse disposta a esperar que ele dissesse algo que pudesse desqualificar ainda mais aquele momento. Sérgio se sentiu desconcertado, como se não soubesse como responder. Ele estava longe de sua zona de conforto e, de alguma forma, o olhar de sua mãe parecia penetrar em sua alma, fazendo-o duvidar de suas próprias escolhas. Mas ele tentou manter a calma. "É só um garoto, mãe. Ele me ajudou e eu estou apenas..." Ele tentou justificar, mas não sabia exatamente o que estava fazendo ali com Gabriel.
Havia uma estranheza no ar, algo que não podia ser explicado com simples palavras. Dona Virgínia não deu ouvidos. Ela olhou para o garoto com desprezo e balançou a cabeça, como se estivesse tentando se livrar da presença dele. Então, sem mais explicações, ela se virou para o gerente da loja, Armando, que estava observando a cena com um sorriso simpático, mas sem ousar intervir. Armando, retire esse garoto daqui. Eu não quero ver esse tipo de gente dentro da nossa loja. Ele não pertence a esse lugar. E tire essa bicicleta da porta também, antes que ela acabe sujando a nossa imagem. A voz de Dona Virgínia cortou o ar, e a autoridade que ela emanava era inconfundível. Sérgio sentiu um peso crescente sobre seus ombros, mas não disse nada. A tensão aumentava, e enquanto Gabriel tentava se afastar da loja, uma série de eventos aconteceu que mudaria o curso daquele dia. Ao tentar sair, Gabriel esbarrou na mesa onde Sérgio costumava deixar seus documentos importantes. Um dos papéis caiu da mesa e, no movimento frenético de tentar recolher tudo, Gabriel derrubou uma pasta cheia de papéis. A confusão fez com que todos parassem por um momento e Gabriel se agachou rapidamente para pegar os documentos. Foi quando ele encontrou a foto. Era uma foto antiga, já desbotada pelo tempo, mas ainda assim claramente visível. Gabriel, sem entender o porquê, olhou fixamente para a imagem. Uma mulher sorria na fotografia com o rosto jovem e radiante. Ela estava com uma criança no colo, e o sorriso dela parecia cheio de amor e esperança. Algo na imagem fez com que Gabriel congelasse. Seu coração disparou, e sua mente se tornou uma confusão de pensamentos. A mulher na foto era sua mãe, Maria. Ela havia falecido quando ele ainda era muito jovem, mas até aquele momento, ele acreditava que ela não tinha deixado nada para trás. Sua morte precoce e a ausência de qualquer lembrança ou vestígio dela o haviam feito criar uma memória vaga, uma sombra distante de quem ela havia sido. Mas aquela foto, aquela mulher sorrindo e abraçando o filho, sem saber que ele algum dia estaria diante daquela imagem, fez seu corpo tremer. Ele sentiu uma angústia profunda, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A mulher na foto era, sem sombra de dúvida, sua mãe. Ele sabia disso. E então ele sentiu o peso de uma revelação esmagadora. Ele nunca soubera que ela havia tido um filho antes dele, nem que ela tivesse qualquer vínculo com o mundo de Sérgio. A reação de Gabriel foi imediata. Ele levantou-se abruptamente, os papéis caindo ao redor dele, mas ele não se importava com a confusão. Só conseguia focar na imagem de sua mãe e naquilo que acabara de descobrir. Seu corpo estava paralisado, como se um peso imenso estivesse sobre ele. Dona Virgínia, ao perceber a reação de Gabriel, se aproximou com raiva. Seus olhos estavam injetados de fúria e sua voz rasgou o silêncio. "O que você fez, garoto? O que está olhando?" Ela gritou, arrancando a foto de suas mãos como se ele tivesse cometido um crime. A situação escalou rapidamente. Dona Virgínia, com o ódio visível em seu rosto, mandou Armando tirar Gabriel dali. "E destrua essa bicicleta. Não quero ver isso mais perto de nossa loja." Gabriel, atordoado, tentava processar tudo o que estava acontecendo. A dor em seu peito se misturava com a confusão. Como ele poderia ter encontrado sua mãe naquele lugar, naquele instante? E mais ainda, o que isso significava sobre sua própria história, sobre a relação que ela teria tido com aquela família? Ele sentia um turbilhão de emoções, mas sabia que naquele momento ele não tinha poder algum para mudar nada. Sérgio, por outro lado, observava a cena em silêncio, atônito. Quando ele viu a foto nas mãos de Gabriel e percebeu que a mulher na imagem era Maria, seu coração quase parou. Ele ficou paralisado, sem palavras. Ele sabia quem ela era, e a lembrança dela o atingiu como uma tempestade. Maria havia sido seu grande amor, a mulher com quem ele compartilhara tantos sonhos, mas que ele perdera, sem nunca ter sabido o que acontecera com ela.
E agora ele descobria que aquela mulher tinha tido um filho que estava ali na sua frente, sendo expulso por sua própria mãe. A dor da revelação, a culpa, a vergonha, tudo isso bateu com uma intensidade que ele nunca imaginara. Ele sabia que naquele momento algo dentro dele havia mudado para sempre. O som da porta batendo ecoava nas paredes da joalheria, ainda reverberando na mente de Sérgio enquanto ele ficava ali, parado, os olhos fixos na imagem que sua mãe havia arrancado das mãos de Gabriel. Ele sentia como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido e um vazio gelado tomava conta de seu corpo. O calor da raiva e da indignação de Dona Virgínia ainda estava no ar, mas para Sérgio nada mais parecia importar. Ele estava em choque, não conseguia processar tudo o que havia acontecido. Como poderia? Tudo o que ele acreditava ser a verdade sobre sua vida estava sendo desmontado, peça por peça, como um quebra-cabeça que ele nunca imaginou ter sido montado de forma tão errada. Dona Virgínia, que já havia mostrado uma frieza implacável, agora se via em um papel de defensora obstinada. Tentava, com cada palavra e gesto, convencer Sérgio de que Gabriel estava mentindo, que aquele garoto não tinha nada a ver com ele, que tudo aquilo era uma invenção, uma farsa. Mas Sérgio não conseguia mais ouvir. Sua mente estava em outra parte, fixada na ideia de que havia algo profundo entre ele e Gabriel. Havia uma conexão inexplicável, uma sintonia que ele não conseguia ignorar, e a foto que Gabriel havia encontrado só aumentava sua angústia. Como eu não sabia disso? Como eu pude viver todos esses anos sem saber que ela tinha tido um filho? Sérgio murmurou, sua voz rouca, cheia de dor. Dona Virgínia tentou mais uma vez, mas agora sua autoridade parecia derretida sob o peso da revelação. Sérgio, você não pode acreditar em um menino de rua. Ele está só tentando se aproveitar da sua boa vontade. Isso é tudo um truque. Mas suas palavras não tinham o mesmo poder de antes. A dúvida começava a surgir na mente de Sérgio como uma fera incontrolável, algo que ele não podia mais ignorar. Cada palavra que sua mãe dizia parecia mais distante, mais vazia. Ele tomou uma decisão impensada, mas necessária. Precisava da verdade. Não podia mais viver na ignorância. Não importava o quanto isso o machucasse. Ele precisava saber quem era Gabriel e o que havia realmente acontecido com Maria, a mulher que ele sempre amou e que de alguma forma se perdera em um turbilhão de mentiras e manipulação. Sérgio então procurou o teste de DNA. Ele sabia que esse era o único meio de confirmar o que seu coração já suspeitava. A dor de saber que ele havia perdido tanto tempo com a ausência do filho, que ele nunca soubera que existia, se misturava com a raiva por sua mãe, que havia escondido essa verdade dele por tantos anos. Ele sentia uma mistura de impotência e arrependimento, uma sensação avassaladora de que sua vida havia sido distorcida por um segredo que deveria ter sido revelado muito tempo antes. Quando o teste foi realizado, o que já se desenhava como verdade se confirmou. Gabriel era, de fato, seu filho. O sangue de Sérgio corria nas veias do garoto, e a conexão entre eles era mais profunda do que qualquer dinheiro, status ou ego poderiam oferecer. O golpe foi duro. Sérgio, mais uma vez, sentiu como se o chão fosse engolido sob seus pés. A tristeza tomou conta de seu coração de forma devastadora. Não só pela revelação de que ele havia perdido tantos anos longe do filho, mas também pelo fato de que Maria, a mulher com quem ele sonhara construir uma vida, tinha sido afastada de forma cruel e trágica de sua vida por sua própria mãe. Foi então que as consequências de Dona Virgínia começaram a se desenrolar. Não foi só a dor da perda do passado que pairava sobre ele, mas o peso daquilo que ela havia feito. O que parecia uma simples manipulação
tornou-se uma história complexa e profundamente cruel. Dona Virgínia havia orquestrado toda uma trama para afastar Sérgio de Maria, para destruir o amor deles e garantir que seu filho não tivesse nada a ver com aquele passado. Mas isso não era tudo. Dona Virgínia, conforme as investigações avançavam, foi finalmente exposta por seus crimes. A polícia encontrou provas concretas de sua manipulação, suas mentiras e até mesmo o envolvimento em situações que levaram à morte trágica de Maria, além da tentativa de matar Gabriel quando ele ainda era apenas uma criança. A revelação de suas ações foi um golpe tão forte que até mesmo as pessoas que a temiam e respeitavam não puderam mais ignorar a verdade. Foi um desmantelamento completo da imagem de mulher imbatível que ela havia cultivado por toda a vida. Armando, o gerente da loja, com sua lealdade incondicional à Dona Virgínia, foi forçado a colaborar com a polícia, revelando detalhes importantes da trama de vingança e crueldade que ela havia armado por anos. Enquanto Dona Virgínia enfrentava as consequências de seus crimes, as peças de sua vida começaram a cair. Não só ela foi acusada de vários crimes, mas também teve que enfrentar o repúdio público e a vergonha de ter destruído tantas vidas, inclusive a própria de seu filho. Dona Virgínia foi presa e pela primeira vez viu-se sem o controle que sempre tivera. Não havia mais nada a fazer. O império que ela havia construído com mãos de ferro estava desmoronando, e com isso, as consequências de suas ações vieram à tona de forma brutal. Mas o verdadeiro desfecho, aquele que realmente importava, começou quando Sérgio e Gabriel se reencontraram. Após o choque da revelação, depois de todas as lágrimas e a dor das descobertas, havia um vislumbre de algo novo entre os dois. O tempo perdido era irreparável, mas ainda assim, havia algo que os unia agora. Sérgio sabia que nada poderia trazer os anos que ele passou longe de Gabriel, mas ele estava decidido a corrigir os erros do passado. Com um gesto simples, mas simbólico, Sérgio comprou uma nova bicicleta para Gabriel. Não uma qualquer, mas uma magrela, nova, brilhante, mas ainda com o toque de simplicidade que Gabriel sempre apreciou. Era mais do que um presente. Era uma promessa. Promessa de uma nova vida, de um recomeço. Era a chance de Gabriel finalmente ter um futuro em que ele fosse tratado como merecia, com dignidade, com amor e com tudo o que a vida poderia oferecer. Gabriel, embora surpreso com o gesto, sentiu o peso da transformação que estava vivendo. Ele nunca imaginara que um dia estaria em um lugar como aquele, com um pai que finalmente o reconhecia, com uma vida cheia de possibilidades à frente. Mas ele sabia que, apesar das cicatrizes do passado, ele não estava sozinho. Ele tinha um pai, e isso significava o começo de algo novo. Enquanto Dona Virgínia pagava pelas suas ações e o peso de sua crueldade a consumia, Sérgio e Gabriel começaram uma nova jornada. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro, com todas as suas incertezas e esperanças, estava à sua frente. Eles estavam prontos para escrever um novo capítulo, juntos. E assim, com Gabriel agora com sua bicicleta nova e Sérgio finalmente começando a aprender o que realmente significava ser pai, eles pedalaram juntos para o futuro. O vento em seus rostos não era apenas um símbolo de liberdade, mas também de redenção e recomeço. E pela primeira vez, as cicatrizes do passado começaram a se curar, dando lugar a algo mais forte e mais duradouro: a família.